A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Jó 31, Jó declara sua integridade dos seus deveres. Então, apenas alguns versículos aqui. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, o fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima? Ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Amém. Podem sentar, irmãos. Podem sentar, que Deus nos abençoe mais uma vez com a ministração da sua palavra, não é? Bem, retornando ao que vínhamos pregando antes, falando sobre os nossos sentidos, falando sobre os sentidos do corpo, nós tivemos aí algumas exposições sobre a nossa casa terrestre, nossa terra, nosso lar, e depois o meio de contato que Deus nos deu para estarmos em contato com a terra, que é um corpo de carne, osso, sangue, feito dos elementos da terra, no qual foi colocada a vida de Deus, o sopro de Deus. E neste corpo temos os canais com o qual entramos em contato com o nosso lar terrestre, visão, audição, paladar, olfato, e assim sucessivamente. E nós viemos destrinchando em alguns cultos essas coisas, esses temas, e nós chegamos na parte onde aprendemos que a visão, ela quase controla todos os outros sentidos, que os sentidos externos do corpo chegam a dominar os sentidos externos do espírito. Então, a única coisa que temos que fazer é procurar controlar os nossos sentidos. O que vemos, o que sentimos, o que cheiramos, ou colocaremos informações falsas para dentro de nós, para o nosso espírito, e se a nossa alma não estiver pronta, com defesa própria, para rejeitar estas coisas, com facilidade abraçaremos o falso como se fosse o verdadeiro e trocaremos a verdadeira vida que nos aguarda no futuro por esta vida aqui que é passageira. E você sabe que só tem um momento, amanhã pode estar debaixo de 7 paus. Foi nos dito isto, isso aqui é ilusório, transitório, passageiro, efêmero. Então tá, nós temos examinado estes sentidos, em função dos estímulos que nós recebemos. Nós temos examinado isto por causa dos estímulos que nós recebemos do lado externo, do lado de fora, e esses estímulos, na maioria das vezes, estão pervertidos, são errados, e eles podem causar um efeito tremendo na nossa alma, no nosso caráter, no nosso interior. Nós lemos aqui no livro de Provérbios sobre o jovem, aliás, nós lemos em Jó, mas por isso que eu estava com o pensamento em Provérbios, porque no livro de Provérbios fala do jovem que fica preso a uma mulher, a uma prostituta, a uma mulher de má fama, que lhe atrai para uma armadilha. Por isso que eu estava com o pensamento no livro de Provérbios. Já que estamos falando disso, estamos falando dos sentidos. Ok, é Provérbios 7, a cilada da incontinência. Provérbios 7. E uma vez que isto vai direto para o seu sentido intuitivo, e como ali está dominado pelo sentido do corpo,
aquilo vai em cheio para a sua alma. E se lá dentro na alma não estiver estabelecida a verdadeira fé, uma base própria, uma convicção verdadeira, quer dizer, se não há anticorpos, né? O que acontece é que aquela alma que não tem ainda uma visão espiritual alinhada com a palavra, vai levar aquela pessoa a fazer exatamente o que os estímulos externos estão mandando fazer. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Tem que ficar lá dentro, porque quando o mal entrar, vai encontrar já lá dentro o controle. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. O cuidado que você tem com seus olhos. Qualquer cisco que vem é uma rapidez medonha. Você protege os seus olhos. Ata-o aos teus dedos, escreve-o na tábua do teu coração. Então, outra vez você vê que a leitura nos leva para o ponto principal que nós lemos em Deuteronômio, onde é dito para sentando-te e levantando-te, conversa sobre isso com teus filhos, ao redor de tua mesa, caminhando, escreve isso nos umbrais da porta, coloca isso nas paredes. Falamos sobre isso durante esses cultos. Então veja que aqui está dizendo a mesma coisa: guarda isto, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-o aos teus dedos. É aquilo que você diz, olha, para não esquecer, vou amarrar uma fitinha aqui. Tem gente que faz isso, né? Vou amarrar uma fitinha para não esquecer que tem que tomar o remédio tal hora. Você já viu isso? Alguém fazendo mais ou menos desse jeito? Isto ata em teus dedos, quer dizer, que isto fique como uma lembrança, como uma recordação. E nós falamos sobre o cordão azul, que ao povo de Israel foi dito para eles colocar na barra do sua vestimenta, para quando eles olharem para aquele cordão azul, se lembrar do mandamento de Deus. Por que está aqui? E assim vai. E assim vai. Temos que ter alguma coisa para nos lembrar dessas verdades. E se o que Deus está fazendo no tempo do fim, não estivermos falando disso constantemente, se não estivermos vendo isso naquilo que lemos. Ora, se só lemos outras coisas, só vamos pensar em outras coisas. Se a vida da pessoa é ler historinha infantil, só vai ter isso na cabeça. Se a vida daquela pessoa é somente ler romance, né? sobre casais apaixonados, vai viver exatamente naquela atmosfera. Ou você cai fora dessa atmosfera, ou será enganado, enredado pelo mundo. Será enganado pelo mundo. Ata em teus dedos, escreve nas tábuas do teu coração, quer dizer, do teu entendimento. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que se lisonjeia com as suas palavras. Aí ele conta o que ele viu quando um jovem caiu na armadilha. Da janela de minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo. Então ele não tinha uma mente, vamos dizer assim, ele não tinha uma mente madura, falto de juízo. E para que você tenha uma mente falta de juízo, está faltando nesta mente bons pensamentos, pensamentos corretos. Está faltando nessa mente um aprendizado. E se não teve um aprendizado, essa pessoa aprenderá qualquer coisa. É como aprendemos no culto do irmão Abel, lá em Contagem, em Minas Gerais, e sobre os jovens os garotos que procuram se espelhar em alguém. E às vezes, claro, eles se decepcionam com suas mães, se decepcionam com seus pais, e começam a procurar um exemplo em outra pessoa. E é por isso que rapidamente eles são arrebanhados por essa turminha aí fora, e eles se tornam para eles como pais, como mães, e cuida, protege, defende, entendeu? O menino sempre reclama que apanha na escola, que o filho do vizinho procura bater nele, o pai não quer entrar em problema, deixa isso para lá, passa por longe, e aquela coisa. Mas o garoto queria ser defendido. Rapidamente ele encontra um desses bacanas por aí que o defende, que o protege. Daqui a pouco ele está pagando para ser protegido. Rapidamente eles encontram pais, avós, tias, tios, e são esses que tomam conta deles. E você perderá o controle. Falta de juízo,
falta de amadurecimento, falta de aprendizado. Infelizmente é dessa forma. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pelas ruas junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Ele não estava nem indo para qualquer outro lugar, estava voltando para casa. Porém, sabe, são pessoas, são família, são membros, pessoas da igreja, estão voltando para casa, estão na esquina da rua, mas não tem cabeça, não tem amadurecimento. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia no coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Quando você vê uma pessoa que não consegue ficar quieta, né? Não consegue parar, tudo é enjoo, porque sempre que está atrás de novidade, sempre que está, como dizem, zoando por aí, pode esperar e veja o resultado. Espere o resultado. Só vai se aquietar quando não tiver mais para onde ir, quando tiver conseguido o que tanto procura. Porém não sabe o que é. Quando descobrir o que é, vai dizer, é isso? Já é tarde. Já é tarde. Então, foi para fora depois pelas ruas e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. O que é que acontece? Ele agora sentiu, né? Sentido do corpo, tato entra em ação. Ele foi atraído pelo que viu, porque ela estava enfeitada com trajes de prostituta, com a face impudente. Deveria ser imprudente, né? Mas é impudente. Eu acredito que é sem nenhum pingo de vergonha. Eu creio que seria isto aqui. Lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, era casada ainda, viu? A peça era casada. Foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves. Você percebe que outro sentido aqui entra em ação? A audição. E o persuadiu com a lisonja dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua, e não sabe que o laço, que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos meus, assim como os ouvidos deste moço foi atraído pelo sugestionamento daquela mulher, é também pelos ouvidos que nós devemos também ser sugestionados para a posição correta. Agora, pois, filhos, dai ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Vê? Ok, o que nós acabamos de ver nesse quadro? Nós lemos aqui no livro de Provérbios sobre um jovem que fica preso por uma mulher má, e esta lhe atrai para uma armadilha de adultério, através do seu discurso e a sua boa aparência. Boa por quê? Porque uma vez que teus sentidos estão corrompidos, então aquilo que é ruim se torna bom para você.
mesmo jeito que foi com Eva. Ela, não sabemos quanto tempo, quantos anos, não sei. Ela olhava para aquele lugar, vamos dizer assim, para aquela árvore, ou para aquilo que Deus proibiu, e dizia: isto não pode, isto é ruim, isto é mau. Mas a partir do momento que ela teve seus sentidos corrompidos, a Bíblia diz: e viu a mulher que aquilo era agradável à vista, era uma árvore, era um fruto bom para se comer. Okay? Então, esta mulher levou este jovem para esta armadilha de adultério por seu discurso, atingindo então o sentido da audição, e também por sua boa aparência, atingindo então sua visão. Uma vez que ele ouviu e viu, aquilo foi jogado então, o que ele viu com sua visão física, passou para a sua visão intuitiva, e aí começou todo o processo já pregando nos outros cultos. Agora, para se livrar de algo assim, nós lemos em Provérbios, em Jó dizendo: eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu fiz um pacto com os meus olhos. Do jeito que Jesus disse: se os teus olhos estão pendentes para o que não presta, é melhor arrancar eles e jogar fora. Será melhor tu entrar no reino dos céus faltando um olho do que com os dois tu ires para o inferno. Agora sabemos que ninguém entra no céu sem um olho, ninguém entra no céu sem uma perna. Se você nesta vida, neste tempo, vamos dizer, nesse lapso de tempo, perde alguma parte do seu corpo, você sabe, no original você não é assim. No original você é completo. E você entrará lá da forma que está no original. Porque Deus tem registrado a sua foto original do outro lado, e você está aqui no ponto negativo da vida, no lado avesso ou inverso da vida, onde aquilo que é passageiro, se você não tiver cuidado, se torna permanente. Vê? Porque você está dependendo aí desse corpo mortal, está preso no corpo de carne. A nossa luta é chegarmos no patamar onde poderemos ser revestidos da imortalidade, para que você possa atingir a realidade da vida, ou ver com os olhos espirituais o que realmente é real. E o que você verá nesse estágio é o que aqui você apenas aceita pela fé. E a fé torna-se para você o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Agora, o que eu estou tentando ajudar vocês a entender é que você pode controlar seu espírito por aquilo que você vê. Você pode controlar seu espírito por aquilo que você pode saborear, sentir, cheirar e ouvir. Seu espírito está lá, e ele, vamos dizer assim, é o que faz contato, é o que pode fazer contato entre teu corpo e tua alma. E se você não controlar o que o teu corpo saboreia, vê, cheira, o teu espírito te colocará num caminho muito complicado, porque ele é o que transporta tudo isto lá para o centro do eu, para o interior, para a alma. Mas você pode controlar seus 5 sentidos exterior, né? Se você conseguir controlar os 5 sentidos exterior do teu corpo, você então terá uma alma pronta para crescer em graça, em conhecimento de Deus mesmo, ou seja, na revelação, na fé. Se você tem esta alma baseada naquilo que é correto, na fé, você pode então criar certas atmosferas, uma atmosfera ao seu redor, para poder controlar não só a visão ou a audição, mas todos os outros sentidos também. Somos pequenos criadores, disse William Branham, criadores de atmosfera. Agora, se você a atmosfera que você criar ao seu redor vai depender de como você encara cada coisa com a qual você tem contato com os seus 5 sentidos físicos. Dependendo disso, então, é aquela atmosfera que você criará ao seu redor. É a mesma coisa de crianças que são viciadas em filmes de terror e assiste cada coisa terrível, cada coisa complicada, morrendo de medo, né? Morrendo de medo, com a mão assim, olhando pela brecha como se isso impedisse de se assombrar, mas quer ver até o fim se o bicho é morto ou se o bicho come. Se o bicho come, você é comido.
Embora que depois daquilo fique com medo de dormir, só queira luz acesa e aquela coisa toda. Por quê? Ela já não consegue mais se livrar dessa atmosfera de terror na qual ela está, na qual ela vive. Porque na realidade essa descarga, vamos dizer assim, ou essa descarga de neurônio que tem no cérebro acarreta em si uma descarga de adrenalina muito forte. E com aquilo ela vai querer ver outra vez, porque aqueles neurônios, eu não sei como chamar bem isto, eles vão enfraquecendo, vão morrendo, e eles não querem morrer, eles não querem enfraquecer. Então desperta em você o desejo de ver outra vez, ou de ver mais, de ver outra cena igual, outra coisa parecida, acontecimentos assim, porque aqueles neurônios não querem morrer, uma vez que eles sabem que ao seu redor está sendo criada uma atmosfera que está alimentando alguma coisa que está lá dentro. É dessa forma. Bem, no livro de Hebreus, no capítulo 5 de Hebreus, e no versículo 14, nós encontramos estas palavras. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o mantimento sólido, a carne forte, é para os perfeitos, que é amadurecido, não para a falta de juízo, os quais, em razão do costume, você sabe o que é isso? Em razão do costume? É tudo isso que temos procurado falar para vocês durante esse tempo, sobre: filho meu, pega as minhas palavras e ata em teu coração, pendura isto, entrança isso entre os teus dedos, tece isto na barra do teu vestido, e escreve isto nas tábuas do coração, coloca isto nos umbrais da porta, pendura isto pelas paredes, como temos aquele testemunho ali pendurado, como temos aquele. Aí quando olhamos para ali, lembramos um homem enviado de Deus. Quando olhamos com mais cuidado, nós vemos ali o único ser sobrenatural que já foi devidamente fotografado, a coluna de fogo, vindicando um homem. Olhamos para ali e vemos a peruca branca do juiz supremo, da deidade suprema, mostrando o trabalho de Deus nesse tempo do fim. Veja, e assim sucessivamente. O que você está fazendo com isto? Você está fazendo com que a tua visão, com que os teus sentidos externos transporte para o teu espírito coisas que podem gerar em volta de você uma atmosfera real do que Deus está fazendo, te transportando então para o mundo espiritual de Deus, o reino de Deus que está sendo incrementado, estabelecido, implementado aqui na terra. Para começar, o rei está aqui para nos levar para o milênio. É um passo entre este lado e o outro, é um pulo, é um esticar de canela, vamos dizer assim. Mas é um esticar de canela daqui para lá que nós não podemos fazer sozinho, a menos que Deus mesmo nos guie. Se não for guiado por eles, é tão perto, mas podemos cair num abismo sem fundo. Então, o costume, através do costume, como está aqui em Hebreus, de tanto que você leu sobre isto, viu sobre isto, fala sobre isto, quer dizer, você vive com estas coisas constantemente em sua mente, em sua imaginação, em sua consciência, tudo. Em razão do costume, você exercita os sentidos. Claro que não está assim as palavras, mas eu estou lendo Hebreus 5, capítulo 14. Veja, então deixe-me ler da forma que eu compreendo. Quem sabe você possa compreender melhor. Sabe, o alimento forte, a carne forte, é para os que são perfeitos ou amadurecidos. Estes, por estarem acostumados a ler sobre isto, a comer desta palavra, a se alimentar disto, têm seus sentidos acostumados, exercitados nesta prática. Porque sabe que cada vez que você cria uma atmosfera, você quer outra. O teu organismo, seja físico, o teu organismo espiritual, os dois estão tão juntos, que somente Deus mesmo, só o Espírito Santo, a palavra, pode saber onde está a divisão entre um e outro. O teu organismo está então necessitando de mais disso. E a partir do momento que você deixa isso de lado, o outro lado, como diz o povo aí fora, o lado negro da força entrará com tudo
para se apossar de tua mente. E o lado que se apossar de tua mente vence a batalha, vence a luta. O teu corpo vai ter que seguir aquilo. Porém, ninguém é obrigado a se deixar dominar. Você tem como vencer, você tem como se tornar vencedor, você tem como ultrapassar todos esses limites que o mundo te limita neste corpo no qual você está preso. O problema é que aquilo que está no exterior, que deveria ficar de fora, nós sempre estamos interiorizando isto, colocando para dentro como se fosse real, como se fosse bom para nós. E nos esquecemos daquilo que é dito por Paulo: todas as coisas são boas para mim, porém nem todas me convêm. E assim sucessivamente. Pois bem, os quais têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se os sentidos não estiverem exercitados, como você vai saber o que é certo e o que é errado? Como você vai saber o que é o certo e o que é errado se não foi dito a você, se você não aprendeu? Isto é certo, isto não é, isto é certo, isto não é. Agora você vai ter que fazer isto com as pessoas, com os seus filhos, o tempo que você puder fazer, para que eles amadureçam nisto. Chegará um momento que eles por si mesmos dirão: deixa eu cuidar da minha vida. Então você vai ter que deixar eles cuidar da vida deles, mas porém eles não terão como te culpar, porque você negligenciou esta parte, negligenciou estas coisas. Devemos aprender a exercer os nossos sentidos para que possamos utilizá-los de forma adequada, viu? Para que possamos utilizar nossos sentidos adequadamente no conhecimento, na compreensão, para conhecermos e compreendermos da forma perfeita o dia e a hora em que estamos vivendo. Porque se você não conhece, não compreende o dia e a hora em que você vive, você pouco estará se lixando, você não vai se preocupar, porque não há um convencimento de que o dia do Senhor está às portas. Como não houve um convencimento sobre isto, teus sentidos não foram, como diria, convencidos a isto, e esse convencimento vem, só pode vir através de uma conversão. Vê? Porque se você não se convence, você segue adiante, você não se arrepende. Mas se você se arrepende, então você se convence, você tem certeza absoluta de que se continuar assim, você vai bater com a cara na parede. Então o que acontece? Você dá meia volta e começa a procurar a rodilha onde você quebrou seu pote, procurar acertar a sua vida diante de Deus. Veja, agora, se não houver este arrependimento, este convencimento sobre isto, você não está nem preocupado com o dia e a hora que estamos vivendo. Está ouvindo sobre o fim dos tempos, está ouvindo sobre o cumprimento das profecias, está ouvindo sobre não há mais demora, o tempo já acabou, William Branham disse já era para ter acontecido, estamos vivendo em tempo emprestado e você está nem aí. Está nem aí. Né? E as músicas dizem aí, tô nem aí, e é assim que eles estão, porque o que está acontecendo no natural é o espiritual que está sendo expressado no interior, não estão nem aí mesmo. E quando você vê pessoas que você ama mostrando com a sua vida que não está nem aí, isto entristece qualquer um. Vamos ler Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Porque, na realidade, se Jesus mostrasse e eles vissem com seus olhos, isso não adiantaria nada, eles continuariam tão incrédulos quanto antes. Porém, ele estava fazendo aquilo apenas para tentar Jesus. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, ou deixando, partiu. Ok. Vamos para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12.
E assim nós vamos amontoando em nossa mente palavra sobre palavra. Lucas 12, 54. E dizia também a multidão. Olha, os sinais dos tempos, né? Foi o que eu estava falando agora há pouco. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, quer dizer, o vento sul, né? Dizeis, haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Vamos mais um pouquinho para 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora, o que é real e o que não é? Se você é dominado pelos sentidos do corpo, o que é real para você é o que você vê com seus olhos, ouve com seus ouvidos, sente com o tato que há no seu corpo, com o que você cheira, com o que você come, né? Sente o gosto. Então essas coisas se tornam tua realidade. Mas sabemos que isto aqui é ilusório, passageiro, não podemos nos apegar aqui. E mesmo se você ganhe tudo neste mundo, foi dito, que adiantou se você chegar a perder sua alma? Que adiantou se você chegou a perder sua alma? Às vezes nós pensamos que é uma boa vida termos aqui 10, 20, 30, 50, 80 anos. Talvez se você tivesse a certeza que ia viver até os 80, 90, 100, você nem estaria preocupado em fazer nada de bom agora, ou fazer alguma coisa de justa e honesta. Você, eu tenho tempo, então eu vou fazer tudo que eu possa fazer. Quando estiver lá beirando já a hora de ir, né? Eu mudo, eu me arrependo, deixo essas coisas de lado, Deus me perdoa. Muita gente pensa assim. Geralmente é assim. Esse negócio de servir a Deus é para velho que está perto de morrer. Sua neta diz isso? Quantos aninhos? Joana. Deve estar 12? Já 16 anos? Meu Deus do céu. Me acabei, estou velho demais. Porque eu lembro aquela guria desse tamanho, né? Desse tamanho assim. Que coisa. Pois bem, servir a Deus para eles é para velho. Porque eles pensam que são eternos, eles pensam que vão viver sempre. E eles não imaginam que logo estarão com a nossa idade. Se tiverem sorte. Se tiverem sorte, chegarão à nossa idade. Porque pode ir a qualquer momento e tem muitas formas de morrer. Para viver só tem uma forma, mas para morrer tem muitas. Tem muitas formas para se morrer, né? Para ser morto. Pois bem, não podemos nos atentar para as coisas que são vistas. A questão, irmão, não é se você vê ou se você não vê. A questão é, em que está focado teus sentidos? Em que está focado? Qual é o centro da atenção para os teus sentidos? Vê? Porque se não fosse para vermos as coisas que são banais, Deus não nos teria dado visão. Para vermos, ouvir tudo. Mas não tinha como ser filtrado. Bem, eu só vou ver o que é bom. Se eu olhar para ali, o que tiver ruim não vai aparecer. Não é dessa forma. Assim você não teria luta. Assim não venceríamos. Não teria batalha. Assim não teria como provar para o diabo que Deus é mais forte e que está vencendo através de nós, em nossas vidas. Veja, seria muito fácil Deus pegar a mim, fazer um tubo de um lado a outro, né? De um lado a outro, me colocar naquele tubo e empurrar, e prensar. E eu sair do outro lado e prensar de um. Muito fácil assim. Não, ele nos deixou livre, num campo de batalha. Alguém se esconde na trincheira, outros ficam debaixo dos mortos e feridos, né? Por medo de morrer. Não dá um tiro, fica todos tremendo ali, se fazendo de morto, para ver se escapa.
Outros pagam com a própria vida, né? E assim a batalha é ganha, e assim vai. Cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira. Mas, meus amigos, por que não atentar para as coisas desse tipo? Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Então a questão é essa: em que estamos focados? Estamos vendo as coisas aparentes, o que está na nossa frente, mas aonde está a tua visão espiritual? Onde está? A tua visão física mostra um quadro belo, como a planta, como o jovem, a jovem. E isto leva para a tua visão intuitiva a imagem mental que pode ser formada lá, através dos estímulos visuais que foi passado pelos nervos ópticos, córnea, íris, não sei o que mais. Agora, você está focado nisso, nesse colorido, neste mundo? Agora, se na tua alma tem revelação, fé, prova das coisas que não se veem, firme fundamento das coisas que não se veem, prova do que se espera, se tem fé em teu coração, você logo percebe, você logo entende que tudo isto é passageiro, que a planta vai morrer, que o jovem vai envelhecer, que a pessoa que hoje é bonzinho, boazinha para você, amanhã pode se virar num monstro. Vê? E tudo. E o que é que a visão espiritual diz, controlando todas as outras do espírito e do corpo? Que tudo isto é uma mera ilusão, é uma miragem. Do outro lado é onde tem a árvore que não murcha, a folha que não cai, a flor que não para de dar seu perfume. Do outro lado é que tem a verdadeira comida, o verdadeiro pão, a verdadeira água da vida, que quem participa disso jamais terá fome, jamais terá sede, jamais envelhece, jamais cai cabelo, jamais cai os dentes, jamais sente dor, jamais sente tristeza. Vê? Onde está focado as tuas ideias? Guarde isso aí para chegar nisso logo. Vamos para Filipenses capítulo 8. Eu vou olhar direitinho e citar como está anotado, viu? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Na realidade eu olho o número assim rápido e vou olhando outra coisa, e o pensamento tem que estar tão rápido, eu termino citando o número parecido com o que vi. É Filipenses 4, 8. E eu disse Filipenses capítulo 8, não foi? Não tem Filipenses capítulo 8. É capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Vê? Pensar nisso. Quer dizer, pense nessas coisas. E que coisas são estas? Tudo que ele citou aqui são coisas eternas, que só pode vir de Deus. Vê? Isto são coisas eternas aqui, que foi citado. Observe. Tudo que é verdadeiro, é a primeira coisa que ele começa. Tudo que é verdadeiro, para que te conheça a ti só como único Deus verdadeiro. Deus que é a palavra, foi dito, a tua palavra é a verdade. Tudo que é verdadeiro, e daí vem o que sai do que é verdadeiro: honestidade, justiça, pureza, amor. Tudo que é de boa fama, virtude, louvor. Nisso pensai. Agora você veja que é justamente essas coisas que o mundo anda na direção oposta. Estão focados em outra coisa, não nisso. Ser puro, ser honesto, ser amável, ser verdadeiro. Aonde você vê isto? Onde as pessoas querem isto? E a Bíblia diz: pense nestas coisas. E você só pode pensar nisso se isso for acumulado, pensamento sobre pensamento em tua mente. E por isso é dito: pregue isto, ensine isto para os filhos. Porque como eles vão pensar em termos de justiça, de pureza, de amor, se primeiro isso não estiver registrado lá dentro deles? Ok. O Senhor Jesus, certa vez disse:
não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Creio que está em João 7, lá pelo versículo 24, para que você não julgue segundo a aparência, quer dizer, segundo o que os teus olhos estão vendo. Vê? Mas segundo a reta justiça. Em outras palavras, não devemos ir apenas por aquilo que vemos no físico, através da visão física, mas nós devemos usar o sexto sentido para que ela possa controlar a visão interior, que é a do espírito, e ser capaz de discernir a partir da visão exterior. Vê? Quer dizer, a visão espiritual, ela então tem que controlar a visão intuitiva, a visão do espírito, porque a visão espiritual que eu estou vos dizendo se trata do ver, do verdadeiro entendimento que está na alma. Ver significa entender, e esse entendimento só pode vir pela fé e a revelação. E fé é a única coisa que deve ter na alma de um cristão, porque se tiver dúvida, já sabe, o resto é perdido. Tem que ser fé. Então essa visão espiritual, que está estabelecida através da fé lá na alma, ela então tem como controlar a visão do espírito, para que então a visão de fora, os nossos olhos naturais, sejam também controlados, para que ele não passe a imagem falsa que o mundo te mostra. Então aquilo é filtrado, porque depois de tudo o que podemos ver, ou como eu vos disse, como você pode olhar para as coisas e aquilo ser filtrado para que você só veja o bom que está ali. Então eu disse, o problema é como está focada a tua visão, como a tua visão está focada nessas coisas. Afinal de contas, uma coisa é você ver algo, outra coisa é como você entende aquilo que você vê. Porque você não vê com seus olhos, você vê com a sua mente. Você vê com a sua mente. Então, enquanto alguns olham para uma pessoa e seus olhos, carregados de pecado, de cobiça, de adultério, leva lá para a mente um quadro totalmente distorcido. Uma pessoa que tem uma mente pautada pela verdade, ela não vê a mesma coisa que o outro vê. Ela não encara a mesma coisa como o outro encara. E assim você consegue passar pelo mesmo lugar, pelo mesmo ambiente, sem ser atingido, sem se comprometer, tratar as pessoas bem, com carinho, com respeito. Vê? E o outro não dá nem o primeiro passo naquele ambiente e já cai. Já se entrega, já se envolve, já se compromete. E é assim que quando encontra determinadas pessoas, as trata-as como prostitutas, porque é o que eles desejam, é uma, e você passa pelo mesmo ambiente e as trata como andama, e aquilo não te atinge em nada. Vê? Porque não está em você aquela visão. Não permite, a tua alma não permite que na tua mente haja aquela compreensão, aquele entendimento que a tua visão quer ou tenta te mostrar. Então, aonde está focado aquilo que você vê? Como você encara as coisas? Você não vê com os seus olhos, você vê com a sua mente. E eu dei esse exemplo 2 vezes. Arranca teus olhos assim que você morre, coloca em outra pessoa, faz um transplante de córnea, de íris, não sei o que mais, e aquele cego, ou aquela pessoa que já não tinha uma boa visão, que estava com catarata, não sei como é que é, vai enxergar com teus olhos. Então o que é que vê? É o olho ou a mente? Mesma coisa de um olho mágico que você coloca na porta para ver quem está fora. O olho, aquilo ali não vê nada. É apenas uma forma de ampliar a imagem para os teus olhos. Assim como o olho mágico da porta não vê nada, da mesma forma é teus olhos mágicos da casa, não vê nada. Vê? Apagou a tua mente, os olhos continuam lá. É tanto que alguém sempre vai lá e fecha, né?
fecha os olhos de quem morre. Complicado você olhar para um defunto e aquele olho aberto, vidrado em você. Aquele olho está enxergando tudo. Mas não tem problema nenhum, não tem mente ali para registrar nenhuma imagem. Mas é complicado, né? Então a primeira coisa que se faz, morreu, já vai lá e fecha os olhos. Parou de ver, para. Bem, tem um provérbio que diz que os olhos não se cansam de ver, a mente não se cansa de pensar. Porém, por outro lado, o coração não pode se cansar de amar, né? Não pode se cansar de amar. Bem, gente, já indo para a conclusão desse tema, eu disse o que isso realmente significa, o que aprendemos com isto. Vamos para uma escritura rapidamente aqui em São Marcos, capítulo 8. São Marcos, capítulo 8. Veremos aqui. Versículo 17 de São Marcos 8. E Jesus, conhecendo isto, quer dizer, percebendo, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Você vê? E por eles têm um coração endurecido. Agora, que coração é este? Mente, entendimento. Era um coração endurecido que não podiam ver, que era entender ou compreender. Vê? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Deixe-me ver, eu li o versículo 18, não é isso? Ok, até aí está bem. Então Jesus está dizendo: escuta, o que é que está acontecendo com vocês? Estão arrazoando por quê? Não consideraste nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido? Por eles terem um coração endurecido, que é uma mente endurecida, que nunca aprende as coisas, entra no ouvido e sai pelo outro. Então eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e por isso nem lembram do que é ensinado. Parece que lembra, mas na hora de agir faz tudo diferente do que foi ensinado. E aqui Jesus fez a pergunta: não há nenhuma ligação? O que Jesus está dizendo é isso. Vocês têm olho? Estão vendo os milagres? Estão ouvindo os testemunhos? Estão sentindo na pele, vamos dizer assim, a limpeza, leproso sendo purificado, aquela coisa toda, os sentidos, tudo ali. Mas a pergunta de Jesus realmente é esta: não há nenhuma ligação entre seus olhos e o coração? O que está acontecendo? Não há ligação nisso? Quer dizer, os sentidos não estão enviando estímulo para a mente? Não há ligação entre os seus olhos e o entendimento? Vê? Em outras palavras, só sendo isto, por mais que é mostrado as coisas a vocês, mas nada desperta lá dentro. É como se não houvesse nervo óptico, é como se não houvesse ligadura. Não há nenhuma ligação entre, vamos dizer assim, porque, como eu disse, você não vê com seus olhos, você vê com sua mente. A dor, onde é que você sente a dor? É na sua mente, tudo. Agora, se está sendo mostrado sinais, prodígios e maravilhas, se está sendo ministrada a palavra, se está sendo pregada a verdade, se tudo está sendo mostrado, por que as pessoas não entendem? Não entendem. Então Jesus disse: não tem conexão. É como se os sentidos estivessem tão atrapalhados que eles veem uma coisa e pensam em outra, ouvem uma coisa e entendem outra coisa daquilo que foi ensinado. Então, se levarmos isto para o tempo do fim, o que está acontecendo em nossos dias, por mais que se leia a mensagem, estão entendendo errado. Por mais que se pregue a mensagem, estão entendendo errado. Por mais que se apresente a forma correta de doutrina, que o sétimo anjo veio restaurar, eles pendem para um lado totalmente diferente e acham que estão certos. Não há conexão entre os olhos naturais e o entendimento e seus corações. Isso significa que estes corações estão longe de Deus, estão longe da verdade.
Longe, está longe da verdade. Bem, vamos ler mais uma escritura rapidamente para pensarmos nisso. Bem, vocês conhecem essa escritura de Mateus 13? É aquela parte que diz assim: os seus discípulos disse-lhe: por que falas tu por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Essa escritura está em Mateus 13, versículo 10. Eu vou passar só rapidamente assim por cima, porque já lemos isso tantas vezes. E ele disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós não é dado. Porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o pouquinho que tem é tirado e dado àquele que tem. Vejam. E ele disse: e isto lhe falo a ele por parábolas, porque eles vendo não, para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, né? Não ouçam nem entendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: a audição deles não adianta, a forma que eles entendem não tem nada a ver. Vendo eles vão ver, mas não vão perceber. Ouvindo vão ouvir, mas não vão entender nada daquilo. Isso porque significa, irmãos, que se o que eles veem com seus olhos, ouvem com seus ouvidos, eles não podem entender com o seu coração, é porque esta linha está cortada, esta linha de comunicação está cortada, está desviada, os estímulos estão sendo desviados para outro lugar. Porque se o que ouve é a verdade, se o que vê é a coisa correta, e aquilo não produz a faísca de vida eterna na alma, é justamente porque não pode provocar ali uma verdadeira adoração. E aquela pessoa não é um verdadeiro adorador. Significa, ouve tanto, aprende tanto, escuta tanto, porém, aquilo não é aceso a fé, a chama da fé em sua alma. Aquilo tem mais dúvida, incredulidade na palavra de Deus. No entanto, a pessoa quer adorar, diz que está adorando a Deus, porém é uma adoração falsa, fajuta. E esta adoração, então, Deus não a recebe. Então, outro ser está recebendo esta adoração. E aquele a quem você adora será o teu Deus. Vê? Aquilo a quem adora será o teu Deus. Então, claro, você vai terminar com o seu Deus. Porque todo adorador, todo religioso sempre deseja ou rende homenagem ou preces e deseja estar na posição que aquele Deus está. Vê? Se esse Deus é um Deus com D minúsculo, é para onde você vai, é para onde ele for. Não para o céu do Deus Todo-Poderoso, não é? Ok. Para que as pessoas, ou para que o coração das pessoas sejam endurecidos e os seus ouvidos surdos para ouvir e os seus olhos sejam fechados, para que, mesmo eles vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos, não entendam com sua mente, não entendam com o coração, para que eles não sejam convertidos. Eles nunca se convencerão da verdade, para que eles não sejam convertidos e eu os cure. Aí ele diz assim: mas bem-aventurado é os vossos olhos que veem, bem-aventurado é os vossos ouvidos que ouvem, vê? E muitos justos e profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós tendes ouvido, mas não ouviram. Não era para o tempo deles. Se fosse, eles teriam dado ideia, não é? Eles teriam despertado suas ideias para o que visse e ouvisse. Se é para o nosso tempo, então somos nós que devemos então estar despertos para essas coisas. Fique de pé, irmãos. Essas pessoas, elas veem com os olhos, elas veem, elas ouvem com seus ouvidos, claro, mas desde que eles não têm esse sexto sentido, revelação, não a revelação de nome que tem por aí. Eles veem com seus olhos e ouvem com seus ouvidos, mas desde que eles não têm este sexto sentido, eles não percebem o que está acontecendo. Eles não sabem o que está rolando, o que está sendo desenrolado, o que está sucedendo. E por não saber o que está sucedendo, tudo que fazem, que ensinam, que vivem, está baseado no que Deus fez no passado, esperançosos no que Deus possa fazer no futuro.
mas nunca consegue compreender justamente o que Deus está realizando nesse tempo do fim. E por não compreender, não dão valor. Não é? Se não dão valor, rejeita, porque não tem importância para eles. E se rejeitam, crucificam. E se crucificam, serão culpados do corpo e do sangue do Senhor. Bem, isto é a verdade. Oremos. E assim, amado Senhor, nós em Tua presença estamos nesta hora, agradecendo por Tua bênção, que tem sido derramada em nossas vidas através da Tua palavra, sabendo nós que a Tua palavra é viva, é vida, e é através dela que recebemos a vida do próprio Deus Todo-Poderoso. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, perdoe os nossos pecados, incapacidades, fraquezas, que possamos a cada dia viver de acordo com a Tua verdade, com a Tua palavra, e, Senhor, as coisas que não entendemos, que o Senhor possa nos esclarecer. Oramos pelos irmãos que estão viajando nesta hora, por aqueles que estão trabalhando, Pai, por aqueles que têm recebido gravações, estudos bíblicos, que eles sejam despertados pela leitura da Tua palavra. Entregamos nossas vidas aos cuidados Teu, Pai amado, e ficamos descansados. Obrigado pela noite de descanso que tem nos proporcionado. Que possamos passar esta noite pensando nessas coisas e lembrando das coisas que Tu tem dito para nós. Ajuda-nos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Bíblia sagrada, toda empoeirada, na estante parada, ela não tem poder. Mas quando é lida com revelação, no seu coração, Deus fala com você. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. Quando eu li a Bíblia, falou com Jesus. Eu ando com Ele, eu vivo na luz. Jesus crucificado, e eu fui libertado com seu sangue na cruz. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. Quantas Bíblias tem, todas despedaçadas, a palavra pisada pelos seus leitores, sem ter harmonia, mente para as famílias com seus dissabor. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. Os prazeres do mundo só traz maldição. Quantos estão se perdendo sem Deus no coração? Clame por Jesus, Ele te dá salvação. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. Tem que ter paz e amor, ser um fiel cristão,
viver na palavra e ter convicção. Nada neste mundo abala um cristão. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu. A vida vivida do crente fiel prepara um caminho para subir ao céu.